que acontece, gente? Tem uma frase que eu falo que ela vira meio polêmica, que é a seguinte: você precisa se tornar um profissional insubstituível. Aí muita gente, não aguento. Hoje é o dia também, hoje é o dia das encomendas aqui na minha casa e é o dia oficial do telemarketing, né? Que eu tô o dia todo recebendo ligação. O pessoal do Insta, me diz se vocês continuam me ouvindo, tá? Porque às vezes o Instagram dá uma bugada quando isso acontece e tira meu som. O que acontece? Quando eu falo isso, você precisa ser um profissional insubstituível, para eu ficar puto, ficar doido comigo, como ser um profissional insubstituível? Todo mundo é substituível. Então vamos pensar. Obrigada, Levi. Tá normal? Que bom. Obrigada. Então vamos pensar o seguinte, gente. Ser um profissional, existe uma diferença entre você ser substituído na empresa e você se tornar um profissional insubstituível, tá bom? Ser um profissional substituível, gente, você ter a sua cadeira substituída por alguém é o normal, é o comum. Em todas as empresas que eu trabalhei, as empresas, quando eu pedi demissão, colocaram alguém na minha posição. A menos que tivesse sido alguma empresa que estava passando por alguma recuperação judicial, alguma coisa específica que a minha área, depois que eu pedi demissão, foi extinta e aí realmente não trariam ninguém, mas no geral, eu saí, alguém ocupou minha posição, seja alguém de fora, seja alguém novo, seja alguém que já era da empresa e foi promovido, mas a minha posição, meu cargo sempre foi substituído. E você, na empresa que você trabalhar, no dia que você sair, vão substituir você, vão colocar alguém ali. Por quê? Porque a empresa precisa continuar existindo. A empresa não vai parar de existir porque você pediu demissão. Ou ela não vai acabar com um cargo porque você pediu demissão. Ela precisa ter a capacidade de continuar ainda que você saia. Qual é o ponto do se tornar um profissional insubstituível? No momento que você consegue realmente agregar ao resultado da empresa, de uma forma que a empresa não consiga comparar você com outras pessoas, nesse momento você se torna um profissional insubstituível. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que no momento que você realmente consegue desenhar uma estratégia de carreira para que você seja esse profissional que a empresa enxerga que agrega valor, você tem um potencial de ser promovido, ganhar aumento salarial, ter um plano de retenção para você, a empresa começar a ter medo de perder você. Inclusive, meus alunos são chamados na sala para falar isso. Estou com medo de perder você. Você vai pedir demissão? O que está acontecendo? Estou com medo de você sair. Você não pode sair. E eram pessoas que até entrar aqui na mentoria, nada disso acontecia. A pessoa vivia a vida dela normal. Ela estava ali, ela se esforçava, trabalhava para caramba, fazia hora extra, aceitava tudo que o chefe pedia e não conseguia crescer. E aí ela entrou, começa a entender esse conceito de impressão digital corporativa a partir de um projeto. E nesse cenário, as coisas começam a mudar dentro da empresa. Porém, não só dentro da empresa, também é para fora. O que é impressão digital corporativa? É independente de você estar trabalhando ali ou você pedir demissão e ir para uma outra empresa, a sua história, as suas entregas, o que você gerou de resultado, fica para a empresa. E a empresa ela começa a ter uma sensação de que a perda, se você sair, ela é muito grande. E qual é o ponto hoje que muita gente erra? Muita gente acredita que ser um profissional que a empresa vai valorizar é você ter volume. Ou seja, você desempenhar a função de 2, 3, 4 pessoas. Várias pessoas me contam aqui na rede social isso. Falam assim para mim: nossa, Lilian, eu estava trabalhando na empresa e aí estava lá trabalhando loucamente, fazendo um monte de coisa, a empresa me pedia um monte de coisa. Aí eu pedi demissão, saí e agora a empresa abriu 3 vagas para me substituir, abriu 4 vagas para me substituir. Por que ela não me valorizou naquela época?
você precisa entender que você não estava trabalhando da forma inteligente. A empresa não vai ver você pegando um monte de trabalho e falar, nossa, essa pessoa é maravilhosa, temos que promover. Não é assim que funciona. A empresa vai te promover ainda que você trabalhe pouco, desde que você tenha a capacidade de entregar valor para a empresa, desde que você tenha a capacidade de entregar resultado, desde que você tenha a capacidade de agregar num diferencial. Porque você pode estar me ouvindo aqui e falar, mas eu entrego o resultado. Eu faço meu trabalho, eu entrego tudo no prazo. Quando me pedem, as pessoas recebem, meu trabalho é bem feito. Tá bom? Só que quanto desse trabalho que você faz, não são trabalhos que pediram para você. Então, chegou uma demanda para você, você foi lá e se dedicou tudo que você podia para fazer um bom trabalho. E eu realmente acredito que você fez um bom trabalho, que você faz um bom trabalho. Mas só fazer um bom trabalho não é o suficiente. E quando eu falo que só fazer um bom trabalho não é o suficiente, eu não estou dizendo que você tem que compensar essa frase em volume. Muita atenção nisso. Muita gente acha que quando eu falo isso, você receber uma demanda e entregar o seu trabalho bem feito não é o suficiente, aí a pessoa acha então que ela tem que se trabalhar no talo de coisas para fazer, e não é isso. Entenda o seguinte, a empresa paga um salário para você. Existe uma descrição de cargo que o RH escreve lá com as atribuições e parte do que você recebe de demanda são demandas que estão ali dentro do seu escopo de trabalho. Você fazer esse trabalho bem feito é o mínimo esperado para o cargo que você foi contratado. Então, a empresa não espera nada diferente disso, que ela espera que você entregue um bom trabalho, uma vez que você foi contratado para desempenhar essa função. E do outro lado, uma coisa que eu tenho falado muito para vocês ao longo dessa semana é que a empresa ela vai ter medo de promover você sem antes ver que você tem a capacidade de ocupar essa cadeira. E ver que você tem a capacidade de ocupar essa cadeira não significa entregar o trabalho do seu escopo, do seu que a gente chama de job description ou descrição de cargo, de forma correta. Porque entregar o que a descrição de cargo pede é o mínimo que exigem de você. Então, para a empresa te promover, para a empresa te colocar num cargo de gestão, ela precisa identificar em você que você entrega ações e posicionamentos que estão nesse cargo de gestão. Só que muita gente traz a seguinte informação para mim. Eu já vou ler aqui o ponto o que o Levi está me trazendo aqui. Qual é o ponto? Tá? Você precisa identificar na impressão digital corporativa quais são as oportunidades que você tem ao seu redor para construir algo que ninguém te pediu e que você fez. E quando eu falo isso, muita gente traz assim para mim. Ai, Lília, mas a empresa não me envolve na estratégia. Ah, mas eu não sei, a empresa não me convida, a empresa não me fala, a empresa não me conta, meu chefe não me traz essa informação. E aí, gente, preciso trazer uma informação para vocês. Se eu fosse depender de alguma empresa sentar comigo para me contar qual era a estratégia dela, provavelmente eu teria morrido analista júnior. Eu estaria dentro de uma empresa até hoje, sendo analista júnior e achando que a vida é injusta. E não é assim que as coisas funcionam. Na primeira empresa que eu trabalhei e que eu tive esse insight na época, e por um incômodo, tá, gente? Não era porque, ai, nossa, eu tinha desenhado tudo que eu estou falando para vocês. Toda essa metodologia que eu desenvolvi para a mentoria, ela foi uma construção ao longo dos anos de questões que eu fui percebendo, de posicionamentos que eu tinha na empresa, de situações que eu fui vendo quando eu fui atendendo clientes, quando eu passei a atender as empresas e hoje tendo a chance de atender 40 empresas, mais de 40 empresas, tendo a chance de conversar com a diretoria dessas empresas. Todos os dias eu falo com alguma empresa nova, isso foi só me trazendo ali como é que eu colocava isso dentro de um método. Qual era o ponto? Se você ficar esperando a empresa te informar
Se você ficar esperando o seu chefe sentar com você para te contar qual é a estratégia da empresa, se você esperar a empresa falar que ela quer inovar e que você tem a oportunidade de fazer isso, se você esperar que a empresa ou o presidente da empresa sente com você para te contar algo, que role um comunicado, que role um evento para te explicar o que a empresa quer, você estará ferrado. Porque a chance de você morrer no cargo que você está hoje é altíssima. Porque as empresas não vão fazer essa reunião por vários motivos. Primeiro, porque a maioria nem acha que precisa fazer essa reunião. Mas, além disso, muitas empresas também não sabem o que elas precisam. Então, ela não vai saber falar para você o que ela quer que você faça, porque nem ela sabe o que ela quer que você faça. Ela quer que você desempenhe o seu papel. E muitas empresas vão te sobrecarregando de trabalho, não porque, fulaninho dá conta e eu quero economizar, não quero contratar outra pessoa. Não é, porque é mais prático. Você dá conta, ela vai te entregando. E você vai fazendo. Só que você dar conta de fazer trabalhos e você ir fazendo não significa que a empresa vai olhar e falar: nossa, a gente precisa promover essa pessoa. Só significa que ela viu em você uma boa pessoa para fazer trabalhos operacionais. Então, por favor, gente, nessa sexta-feira, estou vendo que vocês estão muito quietinhos, acho que ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem pergunta para me fazer hoje. O que eu quero que vocês tenham de clareza é que acreditar que o movimento tem que vir da empresa para você faz com que você fique parado no lugar. Que a empresa tem que te dar uma oportunidade porque você está desempregado, você fica parado esperando a empresa te dar oportunidade. A empresa precisa me dar uma oportunidade me promovendo. Eu vou falar uma frase que eu já falei aqui algumas vezes: a empresa não tem que nada. A empresa ela vive muito bem, sem nada dessas informações, sem saber que você existe, sem saber que você está ali, ou fazendo um trabalho tranquilo, tá bom? Se você mostra que você entrega um bom trabalho, que você aceita tudo, que você é uma pessoa altamente disponível, mas que está fazendo ali o dia a dia, a empresa não vê em você motivos para promover. Os motivos de uma promoção não vêm do volume e não vêm dela te delegar muitas coisas, não vem de você aceitar muitas coisas. A promoção ela vem da sua capacidade de entregar acima do que a empresa espera para aquele cargo. De você entregar algo que a empresa não pediu e que você teve a capacidade de entregar. Esse é o ponto principal. Tá bom? Levi mandou o seguinte aqui para mim: apliquei sua metodologia sem antes te conhecer e fui promovida à supervisão em menos de um ano. E meu diretor postou o comentário em cima do meu post no LinkedIn. Obrigado por compartilhar seu conteúdo. Obrigada, Levi. Tá vendo, gente? Esse é o ponto. E que bom, Levi, que você teve esse insight antes mesmo de saber, né? Antes da gente se conectar aqui pelas redes sociais. Ficou claro para vocês, gente? Sexta-feira vocês estão bem climão de sexta, hein? Todo mundo quieto, todo mundo reflexivo, todo mundo já pensando no chopp depois do horário, todo mundo já pensando o que vai fazer na sequência, né? Tá todo mundo aqui só, vou lá assistir, porque é meio-dia. Porque se fosse 5 horas, não ia ter ninguém aqui, hein? Pessoal, ficou claro? Alguma pergunta? Tranquilo? Se estiver tranquilo, olha, eu vou compensar todos os dias anteriores que eu fiquei aqui até dizer chega, e aí a gente já parte para o nosso fim. Tá tranquilo? Como eu sei que tem aí um delayzinho, eu vou dar aqui, vou fazer um fechamento um pouquinho mais longo para poder dar tempo de quem quiser mandar alguma pergunta, ainda conseguir me mandar antes de eu fechar a transmissão, tá bom? Recados rápidos. Semana que vem estaremos aqui de segunda a sexta de novo. Se você tiver a sua pergunta, já vai pensando, já anota para você pegar e me mandar. É muito importante. Acho que Levi me mandou uma pergunta aqui no Insta. Já vou abrir aqui, Levi. Se você está aqui me assistindo, se esse conteúdo está sendo relevante para você, mande coraçãozinho aqui no TikTok, apertando 2 vezes na tela. Manda coraçãozinho aqui no Instagram e curta esse vídeo aqui
no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, porque é a única forma do algoritmo entender que esse conteúdo está sendo relevante para você. E para eu continuar vindo aqui, existe uma premissa básica para eu continuar vindo sempre. A gente ter vocês me assistindo. Então, se a pessoa começa, eu tô aqui fazendo, a gente não, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém fala nada, eu vou repensar. Pô, será que eu tenho que estar, será que eu tenho que parar meio-dia para fazer? De repente, não. Então, esse é um trabalho que é de mão dupla. Eu preciso do feedback de vocês para poder fazer e também preciso, e vocês também acabam se beneficiando de eu poder trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Gostei da tua pergunta, Levi. Levi sempre trazendo perguntas pertinentes. Levi perguntou o seguinte, para a gente fechar a nossa live de hoje. Como dar um feedback para o meu gestor? É legal essa pergunta, Levi, gostei bastante, porque muita gente, principalmente nas minhas turmas de MBA, né? Porque na minha turma de MBA eu dou aula de liderança e inteligência emocional, então eu acabo falando muito dessas posições de liderança, e muita gente me pergunta esse ponto, porque é uma situação, né? E ontem a gente estava até falando isso na turma. Ontem eu dei uma masterclass para minha turma, Rose estava lá presente, né, Rose? E é muito comum a gente ter esse incômodo, né? De como é que eu vou falar, como é que eu vou trazer ali para o meu gestor um feedback de algo que eu não gosto. Então, eu vou falar para vocês a mesma técnica que se aplica quando você é líder e precisa dar feedback para alguém. Todo e qualquer feedback ele precisa ser fundamentado em argumento, né? Então, ele precisa ser pautado em fatos e evidências. Então, se você hoje recebe um feedback, por exemplo, e o feedback é: a gente não gosta do seu trabalho porque a gente acha que você é lento, ou a gente acha que você é estressado, ou a gente acha que você não se dedica. São palavras muito genericonas, né? Então, o negócio é o seguinte: não dá para ouvir palavras genéricas, tá? Ih, Carol, Carol, tá vendo? Eu não sabia que você estava aqui no YouTube, Carol. Aí você não me dá oi, como é que eu vou falar que você estava lá ontem, se eu não sei nem que você está aqui? Ó, Caroline também estava ontem lá, nossa aluna, super case aí de sucesso, né, Carol? A Carol estava ontem lá também com a gente. E aí, seguinte, só para avisar, gente, pessoal do YouTube, eu não consigo ver os nomes, né? Nem no LinkedIn. LinkedIn, então nem aparece nem número, não sei nem quem tá, não sei nem quantas pessoas estão, eu não tenho acesso a esse dado. Aqui no YouTube eu só vejo o númerozinho, mas eu também não consigo saber quem tá. Então, ó, você me dá oi, que aí eu consigo saber. Assim como no TikTok e no Insta. No Insta eu não faço a menor ideia quem está assistindo. Eu só sei do Levi, porque o Levi me mandou pergunta. O restante eu não sei quem está aqui me assistindo. Então vamos lá. Então, assim como se você receber um feedback desse, você precisa pedir evidências. Se a pessoa falar, eu acho que você não é dedicado. Tá bom, você pode trazer uma evidência para mim de uma situação que você acha que eu não fui dedicado? A pessoa precisa trazer uma evidência. Quando eu vou dar o meu feedback também para as pessoas, para o meu líder, eu preciso ter ainda mais cautela e eu preciso levar o mesmo jeito, eu preciso fazer da mesma forma, preciso levar fatos e evidências. Porém, antes de eu falar sobre um passo a passo rápido, existe uma informação importante quando a gente fala de liderança. Eu preciso saber com que líder eu estou falando, porque se eu não estiver falando e a obra voltou, mais ou menos, né? Mais ou menos. O que acontece? Se eu não souber com quem eu estou falando, eu corro risco de esse feedback se voltar contra mim. Então, não é todo gestor que eu posso dar feedback. Vou repetir, não é todo gestor que eu posso dar feedback, porque dependendo do gestor, isso pode se voltar contra mim. Então, o primeiro ponto é mapear com que tipo de liderança você tá. Se realmente a liderança é uma liderança que eu posso ou não posso falar, eu só tô só com medo. Porque às vezes é uma liderança que eu posso falar, mas eu tenho medo de falar. E aí eu acabo não falando. Então, esse é o primeiro ponto para você levar em consideração. Mas se for uma pessoa que, não, eu tô com medo, mas eu vejo que é uma pessoa que ouviria. Beleza. Você vai trazer
evidências do que aconteceu para você dar esse feedback. Então, qual foi o episódio? O que aconteceu nesse episódio? Quem estava nesse episódio? O que foi falado naquela situação? O que você não gostou e o que você esperava dessa pessoa? Então, eu vou trazer em torno de uma situação específica. E aí, para a gente fechar, eu vou trazer um feedback que eu dei uma vez para uma gerente minha e que, nossa, um amor, eu falo com ela até hoje, foi muito bacana. Teve um episódio de um par meu, na época, ter criado um grupo no comunicador da empresa, tipo um WhatsApp da empresa, e, obviamente, eu não estava nesse grupo, e ele acabou instigando as pessoas a falarem mal dela. E aí, depois que as pessoas estavam falando mal dela, esse cara printou a tela e mostrou para ela, tá? Ele fez ali uma armadilha, né? Ele montou uma armadilha para as pessoas e as pessoas caíram na armadilha. Basicamente foi isso. E aí ele foi mostrar para ela e ela ficou super chateada. E foi um caos, gente. Ela ficou chateada, ela chamou as pessoas para conversar, as pessoas foram pro banheiro chorando. E eu que estava totalmente por fora, não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Quando cheguei no banheiro da empresa, vi uma pessoa chorando e aí descobri a história e fui conversar com a gerente. Fui entender o que estava acontecendo. E aí ela pegou, me contou que tinha ficado muito chateada, que ele mostrou e não sei o quê. Eu falei para ela, então, vou te dar um feedback com isso. Para mim, o grande erro dessa história toda foi você ter parado para ler. Porque ele pegar, e aí eu estou trazendo em cima de um episódio, uma evidência de um episódio. Qual era a evidência? Ela recebeu a folha. Qual foi o episódio? Ela leu. Para mim, qual era o feedback que eu precisava dar para ela? Que ela não tinha que ter lido. Eu falei para ela, por que eu acho que você não tinha que ter lido? Porque, primeiro, qual é o objetivo dele vir, printar uma tela, mostrar para você? Isso já me soa estranho. O fato só dele ter feito isso já me parece estranho. E, no final das contas, quando a gente está numa posição de liderança, a gente não vai ser unanimidade. A gente não vai ser bem visto e querido por todas as pessoas. Vão ter pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. E no momento que você aceita, então ele montou uma armadilha, você aceitou e você lê, você dá muito respaldo para ele para se manter fazendo esse tipo de jogo dentro da empresa, porque funciona. Então, ao meu ver, o grande ponto aqui é que na sua posição, talvez eu não tivesse lido e deixaria para lá. E isso automaticamente diminuiria o poder dele de manipulação. Você nunca saberia, então isso traria muita paz de espírito para você. E depois, se você quisesse conversar de alguma forma geral com a equipe, tudo bem. Mas você não saberia exatamente o que cada um tentou falar. Então, esse foi um feedback, mas para uma pessoa que eu sabia que ia ouvir isso super de coração aberto, que não ia ficar chateada comigo, que não ia achar que eu estava fazendo isso por uma questão de superioridade, tá bom? Mas é importante você ter uma conversa sim. Mas se você tiver uma pessoa que não é uma pessoa muito amigável, isso pode se voltar sim contra você e ele carimbar na tua testa um negócio de vou agora perseguir essa pessoa. E último ponto para a gente fechar esse conteúdo e fechar a nossa live do dia. Quando a gente fala sobre dar feedback, seja para o meu chefe, seja para a minha equipe, você sempre vai precisar levar em consideração os estilos de comportamento dessas pessoas. Eu não vou falar aqui de estilo comportamental, senão vai ficar muito grande. Mas você precisa levar em consideração os 4 estilos que existem de comportamento. E aí, semana que vem, se vocês quiserem, eu volto aqui e falo sobre esses estilos. Por quê? Porque cada estilo recebe, escuta a informação de um jeito. Então, na hora de dar feedback, eu preciso levar em consideração qual é o estilo predominante desse gestor e adaptar todo o meu feedback ao estilo dele. Para quê? Para facilitar a escuta dele. Se eu tentar falar do meu jeito, do jeito que eu sou, e ele for uma pessoa diferente, você corre o risco dessa pessoa, do seu gestor, não ouvir, não prestar atenção, achar chato, achar que você não está trazendo a informação que é relevante, ainda que você se estruture para trazer as evidências.
tá bom? Então, isso precisa ser levado em consideração. Pessoas são diferentes. Eu vou repetir uma coisa que eu falei ontem aqui. Quando a gente olha para livros e para outras coisas que tentam encapsular o ser humano, tipo, faça isso e vai dar certo com todo mundo. Eu desconsidero que as pessoas são únicas, eu desconsidero que as pessoas têm objetivos individuais, que elas têm vontades individuais, que elas têm sonhos que são muito particulares. Por isso que aquilo que eu desenvolvi foi uma mentoria, porque eu verdadeiramente acredito na capacidade individual e no poder de individualizar todas as recomendações de carreira, porque é assim que a coisa funciona. Cada pessoa, cada aluno meu hoje tem vontades e desejos diferentes. A Carol tem uma vontade, tem um desejo, tem um objetivo de carreira que é completamente diferente, e eu falo com propriedade, porque eu realmente sei que é completamente diferente do da Rose. O objetivo da Rose, aqui com a mentoria, é um, o da Carol foi outro. E só por isso a gente precisa levar em consideração que, só por esse aspecto, as recomendações já precisariam ser individuais. Mas, além disso, a Rose tem um perfil de comportamento completamente diferente da Carol. E por terem perfis diferentes, eu preciso saber adaptar a minha orientação a como essa pessoa vai receber a orientação, tá bom? Então, o feedback para o gestor funciona da mesma forma. Pessoal, tchau, tchau. Sejam bem-vindos aí quem chegou pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao canal. Beijo!